vai continuar com a revisãozinha aqui usando as imagens, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui a apresentar as nossas imagens, para a gente poder voltar a revisar. Lembrando que eu preciso da participação de vocês, tá? A gente já recordou, o último que a gente recordou foi esse, né? Do Engenho do Açúcar. Eu até passei um videozinho para a gente poder relembrar o assunto. E aí, no final do videozinho do Engenho do Açúcar, ele até fala sobre a mão de obra escrava, né? E a mão de obra escrava africana, ela foi extremamente importante nesse período aí do Engenho de Açúcar, né? Porque a mão de obra escrava desse período já era mão de obra negra africana, tá? Então, aí, inclusive, eu fiz a introdução do assunto com relação de como esses negros eram capturados na África, né? Aí até falei com vocês, antes do nosso intervalo, que esses traficantes, esses negociantes, a princípio, capturavam os africanos e depois eles passaram a negociar diretamente com os chefes das tribos. Caramba, professora, mas como assim? Como o próprio chefe da tribo negociava, vendia, né, o seu irmão africano. Então, vocês estudaram isso no ano passado também, que a África era um território muito dividido, né? Existiam vários reinos no continente africano. E esses reinos disputavam território entre si. Então, eram tribos, eram reinos rivais, tá? E a disputa por território acontecia dessa forma. Uma tribo guerrilhava com a outra e a tribo perdedora se tornava escrava, né? Os guerreiros, a população se tornava escrava da tribo vencedora. E muitos desses escravos passaram a ser aí comercializados pelos chefes das tribos com os africanos, né? Com os negociantes, né? Com os traficantes. Então, os traficantes faziam o seguinte: davam armamento e munição para esses chefes das tribos, e, em troca, recebiam aí as pessoas escravizadas, tá? Os africanos escravizados. E aí, dessa forma, nós demos início, né, o tráfico negreiro, né, que foi aí o comércio de negros africanos, né, levados da África, trazidos da África para o Brasil. Chegado aqui no Brasil, como eu falei para vocês viram também no ano passado, eram tratados como mercadorias, né, eram negociados, eram vendidos. E o tráfico negreiro dava muito dinheiro, era altamente lucrativo, tá? E esse foi um dos fatores que fez aí ocorrer a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra negra africana, tá? Estão me escutando direitinho, gente? Tá tudo certo? Sim, tia. Ah, então tá bom. Próxima imagem. Então, essa imagem retrata o tráfico negreiro, tá bom? A saída de afrodescendentes, né, de africanos, perdão, da África, sendo trazidos aqui para o Brasil para serem escravizados, né? E eles viajavam em péssimas condições, empilhados, né? Muitos morriam na viagem, era uma viagem muito longa. A alimentação era super precária, né? Eles eram super maltratados. Próxima imagem. Nós vimos também lá no videozinho do Engenho de Açúcar, falando sobre os quilombos. Vocês lembram o que foram os quilombos? Eram refúgios, né, para os Onde os escravos negros ficavam quando escravizados fugiam. quando fugiam. Isso, perfeito, né? Era o refúgio dos negros africanos, né? Era o refúgio dos escravizados. Para o quilombo, aqui vocês estão vendo a imagem do quilombo do alto, tá? O quilombo está aqui embaixo. Os quilombos não recebiam somente negros africanos, tá? Recebiam também indígenas que estavam fugindo, recebiam homens e mulheres pobres, tá? Que também se refugiavam no quilombo, tentando uma qualidade de vida melhor, né? Tentando ter aí uma liberdade, tentando ter uma organização social do modo que eles desejavam, diferentemente da exploração feita aí pelo europeu em cima dos escravizados, tá bom? Então, os quilombos foram uma forma de resistência à escravidão. E a nossa próxima imagem, vocês lembram do que se trata? Lembrando, que esses homens aqui são os bandeirantes. E aí? Essa imagem fala de que assunto? Alguém pode me falar? Retrata o quê? Não? Esqueceram?
Então, vou Essa falar. daí eu não lembro, não, tia. Não? Aqui retrata o bandeirismo, né? O que foi as bandeiras, né? O que foi o bandeirismo? Foram expedições com organização e disciplina militar que tinham como objetivo, né? Achar pedras preciosas, capturar os índios e ocupar o interior do Brasil, né? O interior do Brasil era muito difícil de ser ocupado, né? Os indígenas não permitiam essa ocupação, né? Além de ser de difícil acesso, tá? Então, o bandeirismo tinha como intuito, tinha como finalidade isso, ocupar o território, ocupar o interior do Brasil, achar pedras preciosas, capturar índios, tá? Era expandir o território. Aqui atrás também tem as monções, tá? O que foram mansões? Foram expedições feitas de canoa nos leitos dos rios, tá? Que tinham como intuito vender mercadorias e também realização e ocupação do interior do Brasil, tá? Inclusive, né, foram os bandeirantes paulistas que encontraram o ouro na região das Minas Gerais. E falando nisso, vocês estão vendo essa imagem aí, que se trata de uma revolta, de uma guerra que ocorreu no início aí da mineração. Vocês lembram que guerra foi essa? Lembra? Foi a Guerra 2? Quem lembra? Não? Foi a Guerra 2? Esqueci. É o nomezinho mesmo. Foi a Guerra 2 Emboabas, né? Que foram Isso, tia, isso, tinha esquecido. que foram aí os paulistas contra os emboabas. Quem eram esses emboabas? Eram os forasteiros. Eram pessoas que saíram de todo o território brasileiro, também que vieram de outras nações, né, inclusive Portugal, para explorar o ouro na região das Minas, né? Até então, até essa guerra, gente, a região das Minas pertencia a São Paulo e Rio de Janeiro. E os paulistas se consideravam donos desse achado, né? Se consideravam donos das jazidas de ouro. Então, os paulistas não queriam dividir a exploração do ouro com nenhum outro povo, né? Com nenhuma outra pessoa, a não ser os paulistas. Porque eles falavam o seguinte: esse território nos pertence, né? E nós que achamos. Então, houve a Guerra dos Emboabas, os paulistas foram derrotados, né? Tiveram que abrir aí, né, a exploração do ouro para quem tivesse condições, dinheiro para isso, que também não era qualquer pé rapado que conseguia ter uma jazida de ouro, né? E a partir da Guerra dos Emboabas, a região das Minas, né, virou aí uma província, virou Minas Gerais, tá bom? Outra imagem referente à sociedade mineradora. E aí, que imagem é essa? Fala sobre o que é isso aí? Alguém sabe me falar? Como é que era conhecido esse santo? Qual o nome que se deu a isso aí, a essa prática? Vocês lembram? Na região das Minas? É fácil. Nada? Eu vou Isso falar. aí eu não sei não, tia. Não? Algumas pessoas que fugiam com o ouro dentro desses santinhos. Isso aí, o santo do pau oco, né? Esse santo aqui, ó, tá mostrando essa abertura nas costas, tá? Mas tinha santo que ele, como o nome já diz, né? Oco, e a abertura às vezes era no fundo do santo e às vezes era logo abaixo da coroa, tá? Era bem escondidinho. Então esse santo oco, né? Ele servia como esconderijo. Claro que aqui tinha uma capinha, tá? Que depois botava no lugar. Então, ele servia como esconderijo para as pepitas de ouro, né? Quem realizava esses esconderijos? Gente, eram negros que faziam isso, né? Porque o santo era visto como uma santidade mesmo, né? Que não podia ser violado. Então, a princípio, esses santos passavam de um lugar para outro sem ser revistado, tá? Pelas tropas portuguesas. Então, assim, muito ouro foi extraviado da região das Minas, foi roubado, utilizando o santo do pau. Até religiosos, né, executavam um roubo aí de pepitas de ouro, do ouro, utilizando o santo do pau, tá? Foi uma prática aí desse período aí da sociedade mineradora. Bem, acabamos aqui a revisão utilizando imagens. Bem tranquilo, né? Eu procurei fazer assim para a gente poder recordar dos assuntos. Só que, né, visualizando as imagens.
E agora vocês irão anotar quais serão aí os conteúdos que nós vamos trabalhar no primeiro bimestre do 8º ano, tá? Então, ó, vocês vão escrever o seguinte aí na primeira folha, que vai ser o nosso destaque. Então, pode escrever com letra diferente, pode escrever com a letra grande, né? Pode sublinhar, tá? Então, ó, anotem aí, por favor. Conteúdos. Eu vou ditar, hein? Fiquem atentos. Conteúdos programáticos. Vou até botar o título aqui, peraí, ó. Conteúdos programáticos do primeiro bimestre, tá? Ó, eu coloquei aqui no chat. Conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Então, eu vou falar aqui para vocês o que vocês irão estudar no primeiro bimestre. Conteúdos programáticos. Isso, você vai botar esse título, tá? Conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Eu botei até aqui no nosso chat. A primeira folhinha aí do caderno de vocês de história, vocês irão escrever isso. Isso aqui vai servir como uma divisória dos conteúdos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, vai ficar tudo organizadinho, tá? Então, ó, conteúdos programáticos do primeiro bimestre. O que vocês irão estudar no primeiro bimestre do 8º ano, tá bom? Então, ó, conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Vai pular uma linha. Vai pular uma linha e vai colocar a nossa primeira bolinha. Que representa aí o nosso primeiro conteúdo a ser trabalhado. Depois do título, vai pular uma linha. Depois do título, vai pular uma linha. E vai botar a primeira bolinha aí com o nosso primeiro conteúdinho do primeiro bimestre. Foi? Posso ditar? Então, ó, conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Pulei uma linha, coloco a nossa bolinha aí, coloco uma bolinha que será o nome do nosso primeiro conteúdo. Quando a gente colocar o nome desse primeiro conteúdo, crianças, depois eu vou ditar pontos desse conteúdo ainda. Então, você vai colocar logo na linha de baixo sem pular, tá? Então, ó, eu vou dar o título e os subtítulos, tá bom? Então, preste atenção, ó. Escrevemos conteúdos programáticos do primeiro bimestre, tudo ok, né? Todo mundo já escreveu? Tudo certinho? Sim, tia. Então, tá ótimo. Pulo uma linha, coloco aí uma bolinha. Faço aí uma bolinha. Aí, agora, nessa bolinha, vocês irão escrever o seguinte. Anotem aí, por favor. Vou ditar, hein? Vamos lá? Posso? Então, vou ditar. O antigo regime... O antigo regime... O antigo regime em crise na Europa.
Olha, eu vou botar até aqui no chat, espera aí rapidinho. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Ó, peraí. Calma aí. Espera aí só um minutinho. O antigo regime em crise na Europa. Deixa eu arrumar aqui. Um minutinho. Vou arrumar que tem coisa errada aqui. Ó, coloquei, hein? Vou botar aqui no chat, ó. Primeiro ponto aí que vocês irão fazer, ó, vocês irão copiar, tá vendo, ó? Conteúdos programados do primeiro bimestre. Aí, primeiro pontinho, o antigo regime em crise na Europa. Na linha de baixo, vai escrever o iluminismo e seus acontecimentos, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Esse é o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre. Anotem, tá? Gente, é importantíssimo ter isso anotado, tá bom? Já coloca aí na nossa primeira folhinha aí. A gente vai dar início ao nosso primeiro bimestre depois dessa informação. Vai ser uma forma de ficar tudo organizadinho direitinho aí. Anotem aí, porque isso vai ser uma divisória dentro do caderno de vocês e também para vocês não se perderem, tá? Vocês vão estar sempre cientes do conteúdo do primeiro bimestre, sempre cientes do conteúdo do segundo, tudo bonitinho. Então, já vimos aí o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre. E sem contar que isso aí também que eu estou pondo para vocês, vai também orientar vocês na questão do que vai ser utilizado no teste e na prova, tá? Então, por exemplo, vamos marcar o teste. Professor, o que vai cair no teste? É só vocês olharem nessa primeira folha, que é onde eu tiver parado com o conteúdo, é que é a matéria do teste. Então, assim, tem que ter isso aí anotado, que é super importante. Você vai estar sempre sabendo o que vai ser do teste, o que vai ser da prova, conforme vocês seguirem essas orientações. O que vai cair, né? Acho que é importantíssimo anotar. Vou botar agora também no chat o segundo ponto, hein? O segundo conteúdo do primeiro bimestre. Então, ó, a Revolução Industrial na Inglaterra, aí vai botar na linha de baixo. Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e pessoas. Então, é o nosso segundo conteúdo do primeiro bimestre. Então, ó, conteúdos programáticos do primeiro bimestre, o antigo regime em crise na Europa, o iluminismo e seus acontecimentos, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Segundo ponto, a Revolução Industrial na Inglaterra, Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Vou deixar tudo copiadinho, tudo bonitinho.
Vou dar um tempinho que ainda faltam outros conteúdos, tá? Vou esperar vocês aí copiarem. Vou botar também aqui no chat, ó, o terceiro conteúdo, Revolução Francesa e seus impactos na Europa e na América, faz parte desse conteúdo. A Revolução Francesa e seus desdobramentos e a Era Napoleônica e seus impactos. Ah, tá, meu amor. José Augusto, eu vou até copiar aqui e colar o que eu botei aqui no chat, tá? E você vai ter que anotar no seu caderninho. Tá bom, obrigado. Tá? Que são os conteúdos programáticos do primeiro bimestre. Vou até organizar aqui de novo, ó. É muito importante ter isso aí arrumadinho, anotadinho, porque isso aqui vai não só servir como divisório no seu caderno, para ficar tudo organizado, que é do primeiro, que é do segundo, que é do terceiro, que é do quarto bimestre, mas também para te auxiliar o que vai cair no teste e o que vai cair na prova, tá? Então, assim, é muito importante ter tudo arrumado, ó. Então, vou repetir aqui, ó, já botei aqui, ó, conteúdos do primeiro bimestre, aí tá aqui, ó, o primeiro conteúdo, segundo, terceiro, e aí vou só colocar o último aqui, ó. Espera aí. Vou dar o último e depois vou copiar e colar para ficar todos juntos de novo. Espera aí. Vou até copiar para ficar todos juntos, porque agora ficou tudo divididinho. Calma aí. Ai, vai poder ficar tudo certinho? Calma aí. Vou botar aqui. Ai, caramba, eu sempre queria que fosse. Que raiva. Deixa eu ver. Aí, acho que agora foi. Olha lá, tá vendo? Ó, ficou, ó, conteúdos programáticos do primeiro bimestre, perdão, aí tá. O antigo regime em crise na Europa. Então, o iluminismo e seus acontecimentos, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Segundo conteúdo do primeiro bimestre, Revolução Industrial na Inglaterra.
Então, a Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Terceiro ponto que nós iremos estudar, a Revolução Francesa e seus impactos na Europa. Então, a Revolução Francesa e seus desdobramentos, e a Era Napoleônica e seus impactos. E aqui o nosso quarto ponto, que eu esqueci de botar a estrelinha, tá? Mas coloquem aí a bolinha, por favor. Rebeliões na América Portuguesa, que vem a ser a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, esses serão os conteúdos do primeiro bimestre, tá? Então, toda vez que eu iniciar um bimestre, eu vou sempre colocar esses conteúdos na frente. Então, é como eu falei para vocês, esses conteúdos irão orientar vocês, não só para saber o que vocês irão trabalhar em cada bimestre, mas também vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, vocês vão ver isso, o que vai estar na prova e o que vai estar no teste, tá? Então, é muito importante eu ter isso anotado aí no meu caderno. Não deixem de anotar, por favor. Deixa aí tudo bonitinho, direitinho, tá? Que isso aí vai ajudar muito vocês, tá bom? Deixa aí organizadinho no caderno, que isso aí vai ser aí a porta de entrada do primeiro bimestre. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Amanhã, inclusive, nós já iremos começar com o nosso assunto novo, só que antes de eu iniciar o nosso assunto novo, eu vou lembrar vocês do significado do antigo regime, tá? Que vocês estudaram também ano passado. Só que, como eu falei para vocês, né? Tem assuntos do ano passado que é a base do nosso assunto do 8º ano. E o antigo regime é aí a base do iluminismo, tá? Para a gente poder entender o significado de iluminismo, qual foi a proposta desse movimento intelectual, eu tenho que lembrar do antigo regime. Então, amanhã, nós iremos revisar aí o que foi o antigo regime, quais foram as características marcantes, qual foi a importância desse momento da história, tá? Nós iremos ver isso aí amanhã, para a gente não ficar depois perdido, né, com um assunto novo que venha a ser o iluminismo, tá bom? Então, anotem aí bonitinho, deixa tudo direitinho no caderno. Lembrando que a gente irá fazer anotações no caderno, tá? Então, quem ainda não tem um caderno de história, providencia, né? Se você não tem ainda o caderno, sua mamãe não pode comprar, mas você tem um bloquinho de fichário em casa, utiliza o bloquinho de fichário, né, até você ter o caderninho, e aí depois você passa limpo. Agora, não deixe de fazer as anotações, hein? De jeito nenhum. Dá um tempinho para vocês acabarem de copiar, de anotar. Extremamente importante ter isso aí direitinho. Aí, sempre quando eu falo assim, ficou marcado, por exemplo, o dia do teste. Ih, professora, aí como é que eu vou saber qual será a matéria do teste? Então, você vai vir nessa folhinha e vai ver o que eu estou explicando. Vamos supor que nesse período aí eu já esteja explicando sobre Revolução Industrial e seus impactos. Então, vocês já vão saber já vão entender que até o ponto que eu estou explicando será o conteúdo do teste, né? O que eu não dei ainda vai cair na prova. Então, olha como é que vai auxiliar, né, isso aí para vocês, tá? Então, deixa escrito, marcadinho, tudo no caderno certinho. Isso vai ajudar vocês. E muito.
Não, é só esse conteúdo programático mesmo, tá, Renan? Amanhã que nós teremos. Quando a gente começar amanhã com o nosso... revisar o nosso assunto sobre o antigo regime, aí nós teremos o que anotar, porque ele vai ser a base aí, né, para a gente compreender o iluminismo, tá bom? Então, amanhã venham para a aula de história com um caderninho bonitinho, direitinho, separadinho. Se eu não tenho um caderno, separa uma folha. Deixa aí tudo direitinho para a gente poder fazer essas anotações, tá? Aí hoje é só esse conteúdo programático mesmo. Vou botar aí na primeira folhinha, antes do que a gente vai anotar amanhã, tá? Aí já ficar tudo organizadinho, vocês já vão saber aí o conteúdo certinho de cada bimestre, vai estar tudo organizado. Não parece não, mas isso faz muita diferença. Quanto mais organizado tiver meu caderno, melhor ficam meus pensamentos, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu iniciar um assunto, né, eu vou falar para vocês o título desse assunto e vocês terão a anotação embaixo. E aí, dessa forma, vocês vão conseguir se localizar. Né? Só ir na primeira folhinha do conteúdo programático, vocês vão saber, tá, a professora está aqui, falta tal assunto, vocês vão ficar com tudo organizadinho, tudo esquematizado, para não ficarem perdidos em momento nenhum, tá bom? Então, é muito importante vocês terem isso aí tudo organizado, tudo certinho, para lá na frente, né, tipo assim, tem gente que acaba não dividindo o caderno, aí fica aquela confusão, né? Aí você não sabe o que é do primeiro bimestre, você não sabe o que é do segundo, você não sabe o que é o na prova, o que vai ter no teste, vai ficar aquele auê. Então, eu já boto assim, para ficar bem divididinho, bem organizado, aí vocês vão saber exatamente qual é o assunto do primeiro bimestre, o que vai estar no teste, que vai ser até onde eu expliquei, o que vai estar na prova, que vai ser o restante, vai estar tudo organizadinho e vocês não vão se perder, tá? Por isso que é importante estar isso aí anotado, né, organizado. Como eu falei, quem ainda não tem um caderno, anota numa folhinha, depois passa limpo, tá? Quem já tem, melhor ainda, já vai ficar organizado, sem precisar se preocupar, né, com passar limpo. Mas o importante nesse momento é anotar, deixar aí certinho, separado, para a gente não ter depois confusão aí nos conteúdos que vocês vão ver, tá? Aí amanhã eu vou lembrar com vocês o que foi, né, o que significou o antigo regime, quais foram as características principais desse período. Então, eu vou apresentar materiais para vocês, né? Eu vou ver se eu encontro algum videozinho bacana, alguma coisa interessante para poder chamar a atenção para vocês com relação ao antigo regime. A gente vai ver tudo isso, nessas lembranças do antigo regime amanhã, tá? Para a gente poder dar início aí à ideia do iluminismo. Agora, lembrando, o antigo regime, vocês viram ano passado, ele vai aparecer aqui de novo e ele vai ser cobrado também no teste, tá? Ele é um conteúdo também que está no 8º ano. Ele é a base do iluminismo, mas ele é extremamente importante, porque o absolutismo, ele não só vai fazer você ter a compreensão melhor, né, da luta do iluminismo, como você também vai entender a Revolução Francesa, você vai entender o período napoleônico que ocorreu lá, a questão do absolutismo, você vai ver várias vezes esse termo. O antigo regime vai aparecer várias vezes em outros conteúdos, tá? Então, assim, a gente vai dar uma revisada no que vocês viram no passado. Depois eu vou trazer mais informações até a gente chegar no iluminismo. Então, ele é também aí o nosso conteúdo do primeiro bimestre, tá? Ele não é simplesmente uma revisão, não, tá bom? É que vocês viram no 7º e vão ver no 8º também, tá bom?